E aí, irmãos, tudo tranquilo? Hoje a gente vai ter uma conversa sobre como eu vejo Deus. Então, a gente na verdade vai conversar sobre a forma que cada um vê Deus. E eu vou falar um pouco da forma como eu vejo. E se a gente observar bem, até pelo fato dos pregadores, das igrejas, das denominações, das correntes existentes no cristianismo, nós podemos entender que a, a visão que temos de Deus é muito diferente de uma pessoa para outra. Não é necessariamente a forma que eu vejo é a mesma que todo mundo vê. Então, eu separei aqui alguns assuntos para a gente conversar hoje. A gente vai conversando, tá certo? Só um momento. Hoje a gente vai começar respondendo uma pergunta. Quem é Deus? Quem é Deus para mim? Qual é a forma que eu vejo Deus? E, ao contrário da forma que muita gente vê, eu vejo Deus como um Deus amoroso e também justo. Eu vejo que Deus não é um Deus permissivo, não é um Deus que ama o pecado, que ama o pecador da forma que a gente vê por aí. A gente vê que muitas pessoas acham que Deus está de acordo com o pecado, que o pecado para Deus é pouca coisa, ou mesmo que o pecado não tem diferença na visão de Deus, que ao fato de nós pecarmos, o fato do pecado existir não tem diferença na visão de Deus. Isso não é verdade. Se o pecado não fosse algo que Deus abominasse, ele não teria criado o inferno, ele não teria colocado o plano da salvação tendo a execução do seu filho envolvida nesse plano, e seria muito menos. E Deus seria muito mais permissivo de maneira geral. O problema dessa visão de um Deus permissivo é que a gente ignora a justiça dele. E a justiça dele está relatada em toda a palavra de Deus, tanto no Velho quanto no Novo Testamento. E a gente tem que seguir a palavra. Não adianta a gente só seguir a parte do amor, só seguir a parte do que, Deus fez isso, Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus me perdoou e eu posso pecar à vontade. Não. Ao contrário do que muitos pensam, a graça não é de graça. Nós não merecemos a graça. Nós não podemos fazer nada para que sejamos merecedores da graça. Mas Deus deu a sua graça justamente para quem se arrepender e quem confessar Jesus como seu Salvador. E o fato de você confessar Cristo como seu Salvador, você assume que vai seguir os princípios dele, que vai seguir os caminhos de Deus. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque a gente se apega muito ao fato da graça, da gente não merecer a graça, da gente não poder fazer nada, vamos dizer assim, para merecer a graça, e fica permissivo, fica vulnerável ao pecado. Mas Pedro diz para a gente vigiar a todo instante. Então não adianta a gente ficar pensando em apenas como o pecado vai atuar, que Deus nos perdoou, já temos a salvação e acabou. Mas lembre-se, quando chegar lá no céu, no dia do Senhor,
vai ter o julgamento. Será que ele vai dizer, vinde a mim, meu filho, ou vai dizer, afaste que eu nem te conheço? Então, a gente tem que ter cuidado. Por quê? Porque realmente a graça não é merecida, a graça vem pela nossa fé, mas a graça, a gente tem que ter cuidado com essa questão da graça, porque a gente tem que sondar o nosso coração. Às vezes você está amando o pecado ao invés de amar Deus. Você diz para os outros, eu acredito no Senhor, e seu coração às vezes nem acredita. Para você é normal pecar, o pecado não tem problema, o pecado é a sua forma de viver. E se para você é normal pecar, é problemático isso. E isso acaba indo de encontro com a visão que muita gente tem de Deus. Como eu disse, essa é a forma que eu vejo tudo. Me desculpe aí pela câmera, mas vamos seguir em frente. Então, essa é a forma que eu vejo Deus. Eu vejo um Deus como um Deus justo. Eu não vejo Deus apenas como um Deus bonzinho, um Deus que apenas me perdoou. Eu vejo um Deus que ele ama quando a gente busca a santidade. Um Deus que descreve na sua palavra que a forma mais significativa de amá-lo é sendo obediente. A Bíblia inteira é sobre isso, sobre a desobediência do homem, a misericórdia de Deus e como ele quer que a gente seja obediente, desde o Velho ao Novo Testamento. Não é uma coisa assim que religiosidade, cobrar obediência, a gente não precisa necessariamente obedecer, isso é balela. A gente precisa e o Senhor espera que a gente realmente obedeça, para a gente não ser corrompido. O fato de a gente saber como Deus nos salvará não garante que a gente será salvo. Se você tiver com o coração dominado pelo pecado, a natureza pecadora existe, ela nos influencia, mas se o seu coração for amar mais o pecado do que amar a Deus, então você tem que ter um cuidado enorme com a visão que você tem. Porque se seu coração não sente o pecado que você faz, pode ser que o seu amor não esteja em Deus, esteja em outro lugar. E aí você pode não ser salvo. E você não é salvo ao declarar que você ama Jesus, que Jesus é o seu Salvador. Você é salvo se você realmente crer. E será que você crê? Não da boca para fora, lá no seu coração, som do seu coração. Será que é normal pecar? Será que as suas atitudes realmente vão ser dignas? E não adianta. Eu não estou falando aqui que ninguém vai pecar, que quem foi salvo não peca mais, essas coisas. Mas se você não tem problema com o pecado, isso se torna um problema para você, entendeu? É por isso que eu estou falando dessa questão da visão de Deus. Porque muitas pessoas veem Deus de uma forma, outras veem de outra, mas a gente tem que lembrar que a palavra é por completo, então a gente não pode ficar banalizando a graça e esquecendo da justiça, ou ficar só na justiça e esquecer da graça. E a gente e por viés, por criação, por igreja, por traumas, por vivência, por tudo, a gente tem uma forma de enxergar Deus específica, pois somos humanos e limitados. Querendo ou não, a gente enxerga Deus de uma forma, mas Deus é muito mais do que a gente enxerga. Então, tenha cuidado.
sonda o seu coração, para ver se o amor de Deus está realmente dentro de você, se você reconhece esse amor e se você realmente está arrependido dos seus pecados. Se o pecado realmente te incomoda, se o pecado realmente entristece o seu coração. Porque se não entristecer, pode ser um indício muito forte de que você ainda não está arrependido. E se você não está arrependido, você não está salvo. Se você não está arrependido, você não acredita que Jesus Cristo é o seu Senhor. Você pode até dizer isso da boca para fora e não ter isso no seu coração. Então tome muito cuidado. Essa é a primeira parte desse vídeo e essa é a visão que eu tenho do Senhor. E eu gostaria muito que você entendesse que não é a visão que todos têm, não está mais certa ou mais errada do que outras visões, mas eu gostei desse tópico para a gente abordar um assunto que é muito relevante, que é muito pouco difundido atualmente, porque as pessoas querem um Deus palatável, as pessoas querem um Deus da espiritualidade, um Deus que faz tudo de bom, um Deus que abençoa, um Deus... Só essa parte de Deus. Mas Deus condena. O inferno não é obra do diabo. O diabo vai sofrer no inferno igual você. O inferno foi Deus que criou para acabar com a iniquidade, para separar a iniquidade da pureza de que Deus vê. Então, isso é muito sério, a santidade é muito séria, o arrependimento. Não banalize o pecado, não acha que pecar é besteira, que pecar é normal, que pecar é banal. Pecar pode até ser comum, mas não é normal para Deus. A nossa natureza pecadora fez Deus sacrificar o seu filho, fez Deus destruir reinos, fez Deus escravizar seu povo. Então Deus é justo. Lembre-se muito bem disso. E no dia do Senhor, Ele não vai chegar aqui com flores, não vai chegar. A gente vai temer e tremer no dia dele. Vai ser uma guerra. A gente já sabe o vencedor, mas vai ser uma guerra. Então, põe a mão na consciência e veja se realmente você crê em Deus, se realmente seu coração está direcionado para Deus, ou se o pecado é mais importante do que Deus para você. Amém? Vamos continuar essa série outro dia. Fique com Deus, que o Senhor abençoe, ore, reflita. Isso aqui não é uma condenação nem nada. Isso aqui é só para você se analisar, refletir sobre como você está pensando sobre Deus. Amém? Que Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.